Agora a gente vai conversar. Muito boa tarde, seja bem-vindo com o Dr. Otton Uchoa. Como já falamos, eu até falei para vocês lá no iniciozinho que vocês poderiam estar enviando aí as mensagens, as dúvidas. Pois bem, Dr. Otton, muito obrigada por ter vindo, por ter atendido o nosso pedido. Ele vai estar aqui para esclarecer as suas dúvidas aí sobre a questão da oftalmologia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, de primeiro eu queria saber, aquelas pessoas que usam, a gente já vai começar pelo básico, né? Colírio, porque às vezes com essa, dá muito no caso tablet, computador, celular, né? A gente sabe que dá uma ressecadazinha. Então o pessoal fica com a vista cansada, ressecada, aí compra qualquer colírio e usa, principalmente esses lubrificantes oculares. Então a pergunta é, está correto? Não, o importante é o seguinte, tudo depende dos olhos do paciente. Hoje em dia a necessidade do lubrificante é ainda maior, devido ao uso dos computadores, ambientes com ar-condicionado, próprio calor, né, da estação do verão. Mas é importante que existem diferentes lubrificantes. Existem lubrificantes que têm conservantes e lubrificantes sem conservantes. Existem diferentes qualidades e indicações para aquele lubrificante. Então o ideal é que ele passe pelo oftalmologista, se é uma queixa recorrente, que ele vai poder escolher o melhor lubrificante, tanto em qualidade como em custo-benefício. Às vezes ele está usando um lubrificante muito caro que às vezes não havia necessidade. E vice-versa, às vezes está usando um simples que era para usar um mais moderno. Pois é, então me diga uma coisa, partindo dessa parte aí do lubrificante e dos colírios, né, indicação para você que está em casa, a indicação é isso, é realmente consultar o médico para que você até mesmo não chegue na farmácia perguntando, porque é óbvio, como é um produto que pode ser vendido sem receita, eles vão vender qualquer um, né? Então, olha, partindo desse princípio, aí a gente já começa a perguntar, quando, doutor, é o sinal, aquele sinalzinho que eu preciso ir ao oftalmologista, qual é o sinal mais frequente? Então, existem diferentes queixas em várias faixas etárias, né? A mais comum, vamos dizer assim, quando você tem uma queixa aguda, né? São sinais de irritação ocular, vermelhidão, sensação de areia nos olhos, em que se faz o diagnóstico diferencial com as conjuntivites. Essa é uma das queixas de urgência oftalmológica. Mas também existem as queixas visuais, né? O paciente não está satisfeito, está com óculos já vencido, né? Que a gente recomenda que faça uma consulta anual. E aí tem aquela consulta eletiva que a gente chama, que é para ver óculos, ver o fundo dos olhos, que é a parte da retina, que é muito importante, e a tonometria, que é a pressão ocular. Muita gente sente dor de cabeça bem aqui nessa região, né? Que a gente fala aqui na frente e diz assim, não, eu acho que é algum problema ocular. Então, realmente é um indício que possa ser que esteja surgindo alguma queixa na questão da visão e requer cuidados? Sim. Principalmente em crianças que estão sentindo dor de cabeça, muitas vezes, mesmo elas novas, pode ser a necessidade de óculos. Quando a gente vai no oftalmologista que não tem necessidade de óculos, ou às vezes está usando o óculos, mas ainda continua com essa dor de cabeça, aí é a necessidade de fazer investigação. Às vezes com o neurologista para ver se é enxaqueca, às vezes com o otorrino para ver se é uma sinusite e alguma outra causa. Mas a campeã, eu acredito que seja os problemas de visão. Então já requer um certo cuidado, não Exatamente. É misticismo não, né? Se doeu por aqui na região, então é importante realmente procurar um médico. Com certeza. Olha, nós temos uma pergunta da Suena Leite, é isso, Samir? Ok. Da nossa internauta, ela está perguntando se é normal ter estrabismo na fase adulta. Estrabismo é aquele desviozinho, né, que tem no olho. Geralmente a pessoa tem um olho um pouquinho desviado. Então, para você que está em casa, doutor, é normal ter estrabismo na fase adulta? Não. Na fase criança, bebê, às vezes pode até ser normal ela regredindo, voltando ao normal. Mas não é normal nem na criança, né, que tem que ter um acompanhamento. Às vezes é só necessário um óculos, como às vezes é necessário uma cirurgia. Já no adulto pode significar doenças sistêmicas, né? Pode ter uma descompensação, tem que fazer uma investigação. Tanto na refração, fundo do olho, tonometria, como às vezes alguma doença como diabetes ou outra causa pode fazer esse estrabismo agudo. Tá? Pois é, a Jerusa Medeiros, que também está interagindo conosco, ela tem uma filha de 9 meses. Certo. E ela disse que tem estrabismo convergente. Então, quer saber qual o tratamento, se de repente uma cirurgia, né, ou as lentes corretoras resolveriam nesse caso, doutor? Então, com 9 meses,
Talvez seja cedo, mas é importante ela levar para o profissional porque ele vai ser acompanhado, né? Vai ser acompanhado e vai ser feita a retinoscopia para ver se ela, mesmo bebê, tem um grau alto ou não, que é raro, mas pode acontecer, e acompanhar essa resolução. Se em algum momento for necessário usar óculos, ele vai prescrever, mas é muito individual de cada caso, tá? Tem pacientes que podem ter de forma transitória e resolve, mas se está acontecendo e não está voltando, tem que ir no médico para uma avaliação. Pois é, já falando assim de bebês, né, a gente vê aquela questão da necessidade de fazer o teste do olhinho. Teste do olhinho, muito importante. Logo que o bebê nasce, então os pais têm essa preocupação e graças a Deus hoje a gente tem visto que os pais realmente têm se preocupado muito mais de fazer o teste do olhinho. Então, com quantos dias depois que nasce é indicado? O mais cedo, tem pacientes que vão na clínica com 5, 9 dias de vida. Alguns pacientes que perderam a oportunidade vão um pouquinho depois, mas é um exame importante. Por quê? Ele é uma triagem, na realidade, onde vai se ver o reflexo da retina, que é a parte mais profunda dos olhos. Mas ela exclui uma catarata congênita, né, que é uma catarata de bebê, vai excluir um glaucoma neovascular, todas aquelas causas de leucocorias que a gente chama, que é do reflexo branco dos olhos, que incluem até, vamos dizer assim, o retinoblastoma, que é um tumor maligno. Então, assim, é importante porque serve para ver que o eixo visual da criança está pérvio, a luz está passando. É lógico que depois, quando a criança for mais velha, precisa fazer outros tipos de exame e usar colírio para dilatar a pupila e ver a própria retina. Mas é um início, é uma triagem, porque as coisas mais graves são detectadas ali. E aí depois, quando ela for mais velha, aí é um acompanhamento normal mesmo. Pois é, então muita gente tá entrando aí nas nossas redes sociais e perguntando, doutor, dizendo, na verdade, que o olho fica ardendo o dia inteiro. Então aquela sensação de ardor, né? Isso seria uma exposição demais, como a gente já falou, já tratou lá no iniciozinho, de repente então, ao ar-condicionado, sim, pode ser. Ou o tempo todo no computador, porque tem muita gente que trabalha o dia inteiro diante do computador, né? Tanto profissões ligadas ao uso do computador, né, por várias horas, como o uso também intenso dos celulares, né, que hoje em dia todo mundo usa celular. Quando a gente está usando telas, em geral, a gente pisca menos vezes do que costumaria piscar. Então é importante lembrar de piscar os olhos e se hidratar. E tudo em excesso faz mal. Então se você usa meia hora de celular, ótimo. Se você usa 3 horas de celular, não vai fazer bem para os seus olhos. Você tem que fazer intervalos, você tem que se hidratar, né? E isso cai naquelas queixas de olho seco, mas também do mundo moderno hoje, né? Que a gente tem que ter atenção para essas falas. Pois é, então assim, a gente observa que hoje em dia, muito até por questão de estética mesmo, né? As pessoas deixam de usar as lentes corretoras com os famosos óculos, né? Apesar que muita gente já deixou disso de lado, porque tem muitas armações hoje em dia inovando, virou até moda usar óculos. Antes era mais complicado, né? Hoje virou moda. Mas muita gente opta pelas lentes de contato. Então, assim, e eu até tenho, voltando para essa lente de contato, indo direto, tem muita gente que está fazendo aqueles cosplay, né? Da internet. Então, assim, perde lentes da internet para poder se transformar aí no seu ídolo, para tentar fazer aí esses personagens. É indicado solicitar lente pela internet, essas lentes de cores? Não. Ou tem que passar pelo oftalmologista, que é quem vai medir certinho ali o seu... É importante passar pelo oftalmologista porque é o seguinte, os olhos são órgãos muito sensíveis. Então, a lente de contato não deixa de ser uma prótese que está em contato com os olhos. Então, vamos dizer, tem paciente que compra pela internet, na opinião dos oftalmologistas, só o oftalmologista seria o profissional indicado para adaptação da lente de contato. Não é a venda de lente, é a adaptação. Para ver o melhor tipo de lente de contato, ideal para aquele paciente. E tem paciente que não é indicado usar lente. Dependendo das características do olho, a gente diz que ele não pode usar. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, por falta de regulação, uma legislação que não é bem definida, se vende em ótica, se vende pela internet. E isso faz com que pessoas que têm menos informação, ou às vezes não têm acesso a um plano de saúde, se prejudiquem. Há muitos anos atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu atendi uma adolescente que usou uma lente de contato porque ganhou de uma amiga, que comprou uma e ganhou outra de brinde e deu para ela. Já deu para ela. Ela usou um mês inteiro, não usou a substância adequada
e ela teve infecção nos 2 olhos. Nossa. E ela perdeu a visão dos 2 olhos. Então ela Nossa. estava na fila do transplante para fazer o transplante. Então assim, leite de contato é importante ter responsabilidade para limpeza e cuidado. Por isso que a gente não indica tanto para criança. A não ser... A partir de que idade? Então, é muito individual, porque assim, tem crianças com 13 anos que são super responsáveis, a mãe é que vai dizer. E tem adolescentes, adultos com 18, 20 que não deveriam usar lentes. Então é muito individualizada. Mas a limpeza é importante porque quando você tem uma infecção com lente de contato, é uma infecção grave. Então precisa ser indicada, adaptada e acompanhada por um oftalmologista. Ok, então fica aí o alerta, né? Com certeza fica aí o alerta, principalmente para os adolescentes que querem, tanto, utilizar a lente de contato por questão de estética. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, doutor. Eu até gostaria de passar mais tempo aqui com o senhor, mas já fica o convite para o próximo programa. Obrigado. No caso, só mais uma dúvida. Sim. Referente às pessoas que lavam os olhos com soro fisiológico, é indicado? Então, o soro fisiológico, quando você tem uma irritação, você pode usar, sim, para lavar os olhos. Agora, se aquela irritação persiste, é indicado você ir no oftalmologista. Outra coisa, o soro fisiológico é um meio que pode se contaminar. Então, a pessoa que usa o soro fisiológico direto não é recomendado, porque aquele soro pode se contaminar por uma bactéria e você tem uma infecção. E até mesmo ele tem tempo, né, de validade. Exatamente, mas mesmo aquela validade, depois que abriu, a validade reduz, depois que abriu o frasco. Por isso que a lente de contato não é recomendado usar soro fisiológico. Só os produtos próprios para lente de contato que tem substâncias contra as bactérias. Ok, então muito obrigada, doutor. Um show aqui conosco. Obrigada pela atenção. E nós vamos agora a um breve intervalo comercial, mas a Hora do Povo volta daqui a pouquinho. Você não sai daí, eu volto já.